falar de aminoácidos. Gente, nós temos mais de 20 aminoácidos essenciais, mas mesmo que a gente vai tocar mesmo, vão ser 7 aminoácidos, que é a leucina, valina, a isoleucina, a glicina, a metionina, a arginina e a glutamina. Por que esses? Porque são os mais comuns, né? Os aminoácidos têm função no organismo de reconstituição de tecido, formadores de enzimas, vasodilatação, hidratação e ligação iônica. Perfeito, aumento de imunidade. E esses 7 aminoácidos fazem isso com muita propriedade. Hoje nós encontramos a valina, a leucina e a isoleucina fazem parte do BCAA, que é os aminoácidos da cadeia ramificada. A glicina, a metionina e a arginina fazem parte da creatina. E a glutamina é vendido individualmente. Sempre, nos boas proteínas, sempre tem este aminoácido lá, certo? E a gente precisa ter isso na nossa dieta, porque são essenciais, o nome já diz, e o nosso corpo não produz. Isso vem da origem dos alimentos. Então agora vamos escutar o nosso especialista falar sobre aminoácidos. Nós vamos falar dos aminoácidos e nós vamos nos ater a alguns grupos específicos de aminoácidos, que são os essenciais. O que vem a ser aminoácidos essenciais? São aqueles que o corpo não consegue produzi-los, então nós precisamos de adquiri-los da nossa alimentação. Nós vamos iniciar falando da glutamina. Glutamina é um aminoácido importantíssimo, principalmente onde haja um treinamento com estresse metabólico muito elevado. O que vem a ser isso? São fisiculturistas, atletas e praticantes de musculação, por exemplo, que estão num processo de hipertrofia mais avançado. Nós sabemos que o processo de hipertrofia desenvolve um processo inflamatório muito intenso. Isso obriga com que células de defesa migrem para o tecido muscular para combater o foco inflamatório e deixam áreas específicas como vias aéreas superiores, nariz, garganta e o ouvido, de certa forma desprotegidos. E aí um resfriado oportunista pode nos fazer vir à cama. Então é muito importante a glutamina como um modulador do sistema imunológico, envolvidos em treinamentos de alta intensidade, como a musculação que nós citamos, mas nós temos outros casos, como o triatlo, Ironman e atividades que são muito intensas. O segundo grupo de aminoácidos que nós vamos falar da creatina, que é um componente energético utilizado diretamente em atividades anaeróbias. O que são essas atividades? São atividades que desenvolvem força, potência e explosão. Novamente, nós temos como exemplo a musculação propriamente dita. Nesse processo, a creatina é fundamental para que, à medida que o glicogênio do músculo vá sendo quebrado e a nossa fonte de energia vá diminuindo, a creatina, então, entrega fosfato para o ADP, que se torna ATP novamente, e o ciclo de glicogênio está refeito novamente. Sendo assim, nós conseguimos continuar na nossa atividade. Para fechar esse grupo de aminoácidos, nós vamos falar dos BCAAs, que são aminoácidos de cadeia ramificada. E nós temos a leucina, a valina e a isoleucina. Então são 3 aminoácidos que são importantíssimos em todo o processo de síntese proteica. Também ativam no sistema nervoso central, combatendo a fadiga central, via ligação a um receptor específico, que é o mesmo receptor que é utilizado pelo triptofano, um aminoácido que é o precursor do hormônio serotonina, que por sua vez é o hormônio que causa, de certa forma, um relaxamento e a gente começa então a ter a percepção da fadiga. Quando os BCAAs então se ligam, ao invés do triptofano, via sistema nervoso central, nós então temos uma diminuição na percepção do cansaço. Vou me ater a um aminoácido específico dos BCAAs, que é a leucina, que tem uma característica muito marcante. Como ela sendo usada separadamente dos demais aminoácidos, ela não tem o poder de entrar no sistema nervoso central e bloquear a percepção da fadiga. Por outro lado, nós temos, quando da utilização dos BCAAs,
que promovem então esse retardamento na percepção da fadiga, os BCAAs, quando usados no período noturno, eles podem interferir um pouco na percepção do sono. Então, em alguns casos, tem que ser usado com prudência. A leucina, especificamente, usando separadamente dos demais aminoácidos de cadeia ramificada, a isoleucina e a valina, ela não promove esse impedimento da percepção do cansaço. Então, pode sim ser utilizado, por exemplo, por corredores noturnos que utilizam somente a leucina, vão ter uma síntese proteica induzida, vão reparar os seus tecidos e não vão ter o problema, então, da insônia. Aprenderam tudo sobre aminoácidos? Então, aguardo vocês na nossa próxima videoaula.